Fala, meus especuladores de Oi favoritos, como vocês estão? Aporte único ou aportes regulares? O que é mais vantagem para o investidor buy and hold, para o investidor de longo prazo? Resolvi fazer um estudo e vou trazer aqui o resultado desse estudo, que para mim foi bastante significativo nessa resposta. Antes de continuar, deu um baita trabalho fazer esse estudo aqui, eu peço para você só deixar o seu like aí, comentar o que você achou. Se você ainda não for inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, que você ajuda muito o canal a crescer. Esse vídeo deu um trabalhinho legal, mas eu acho que o resultado ficou muito satisfatório e vai ajudar muito você que é novato, que está começando agora, a entender como performa as ações do longo prazo. Eu escolhi um ativo só, é óbvio que o ideal para fazer um teste seria escolher uma carteira, mas só um ativo deu um baita trabalho, imagina uma carteira. Mas eu vou fazer também. Um pouco mais para frente, eu vou fazer de forma mais pausada, né? Mais equilibrada, porque eu vou montar uma carteira com os 10 ativos e ver como performa em 10 anos aí para trás, obviamente, né? Esse estudo aqui foi o seguinte, eu peguei a ação preferencial da Petrobras e fiquei aportando nela em períodos de o chamado custo médio unitário, né? Durante 10 anos. E peguei o mesmo valor, que no caso deu 60 mil reais ao final desse primeiro, 60 mil reais, e aportei em janeiro de 2010, apenas 60 mil reais, e depois não aportei mais. Então, qual será que ganhou, quem chegou na frente? O aporte único, feito de 60 mil reais, feito em janeiro de 2010, ou o mesmo valor, 60 mil reais, fracionado durante esses 10 anos? É isso que eu quis trazer aqui no estudo, e eu acho que ficou muito legal esse resultado, e eu acho que você vai gostar bastante aí, principalmente você que está começando a entender como performam as ações de longo prazo. E por que eu escolhi a Petrobras? Bom, primeiro porque é uma ação extremamente volátil, é uma ação que ela tem ali influência direta do governo, é uma commodity, então já possui os seus ciclos econômicos, teve casos de corrupção, é uma ação que ela tem bastante participação dentro do índice do Ibovespa, é uma ação que ela é a maior ação do Brasil a nível de mercado, bastante reconhecida lá fora, então ela tem esses contrapontos, né, positivos, negativos, e a gente vai ver como a volatilidade da Petrobras, como que funciona essa volatilidade para um aporte único e para aportes regulares. Vamos ver quem ganhou, quem chegou na frente. Qual foi o método que eu criei para fazer esse estudo? Bom, primeiro eu aportava sempre no primeiro pregão do mês, então se fosse dia 2, dia 3, dia 4, eu aportava lá R$1.000, comprando apenas ação de Petrobras. O primeiro aporte foi em janeiro de 2010, a cotação estava a 37,32. Eu só aportava nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro, porque eu entendo que o investidor não vai aportar todo mês na mesma ação, né? Então eu supus que a cada 2 meses eu fazia um aporte de até R$1.000. Alguns casos menos, porque tem a questão do spread, né? Então não dava para comprar, para não ficar passando muito de R$1.000, eu colocava menos. Um segundo critério, os dividendos não foram reinvestidos, até daria para fazer uma simulação reinvestindo os dividendos, mas eu achei melhor não. Então aqui foi simplesmente os aportes, que é o chamado custo médio unitário, quando você pega um valor único e vai aportando todos os meses ou de forma regular esse valor único, tá? Então esse método é o método do custo médio unitário, ou também é uma forma de dizer que são aportes regulares aí, tá? Então você pode ver que eu comecei aportando em janeiro de 2010, sempre nos mesmos meses e sempre no primeiro pregão do mês, até dezembro, né, no caso até novembro de 2019. Então foram 10 anos ali aportando. Entrei em um site que mostra o histórico de cotação, planilhei e joguei tudo isso no site Meus Dividendos para a gente ver qual ganhou, se foi o aporte único de 60 mil reais ou se foi os aportes regulares. Então a gente pode notar que a Petrobras ela é extremamente volátil, né? Nós compramos o topo histórico, o primeiro aporte já foi logo no topo histórico, que foi em janeiro de 2010, a R$37. E a gente pode ver que nunca mais ela chegou nesse valor de 37. O menor valor que nós compramos, que foi o fundo, podemos dizer, foi em março de 2016, a R$ 5,31, ou seja, uma ação sai de 37 e vai custar R$ 5, alguns anos depois aí, né? Então a gente vem comprando sempre, a gente vem comprando topo, vem comprando fundo, e é exatamente isso que o investidor de longo prazo, o buy and hold, faz. Ele não fica preocupado se está comprando topo, fundo, ele vai simplesmente aportando. Então, independente se você faz reserva de oportunidade, eu não critico quem faz, eu até gostaria de fazer ali uns 5, 10%, eu não consigo, eu sou o chamado investidor imediato, né? Pingou, eu já aporto, mas eu gostaria muito até de fazer, mas eu não consigo.
Mas independente de você fazer reserva de oportunidade ou não, e você ter enchido ou não o carrinho aqui nos R$ 5, eu acredito que muitos se livraram da ação, né? Dificilmente alguém, não, muito problema com o governo, vou me livrar, vou sair fora. Mas se você foi segurando, então no final você teve esse resultado aqui, se você seguiu o custo médio unitário, os aportes regulares. O custo total nesses 10 anos de aportes foram de R$ 59.831. O patrimônio acumulado foi de R$ 108 mil. Nós recebemos R$ 7.626 de proventos, com um lucro de R$ 56 mil, uma performance aí, uma rentabilidade de 93,70%, rentabilidade contando com os dividendos que não foram reinvestidos, tá? Deixando bem claro, o estudo não teve esse reinvestimento. Se tivesse reinvestido os dividendos, poderia ter sido até maior aqui o lucro. Mas você vê como o holder, ele vai comprando. E nós estamos comprando uma ação extremamente volátil, que sai de R$ 37,00 em seu topo, chega ao fundo custando R$ 5,00, mas no meio do caminho ali você está sempre fazendo aporte, porque você continua acreditando no ativo e tal. Então foi igual eu falei no começo do vídeo, esse aqui não é um estudo ideal, o ideal era fazer com mais ativos, mas eu acho que de certa forma ele mostra como um ativo volátil performa no longo prazo, e como você não tem que se preocupar com o tal do time, né, de comprar sempre no melhor momento. É óbvio que eu poderia ter mostrado aqui, e se eu pegasse os mesmos 60 mil reais e tivesse colocado quando caiu para 5 reais? Talvez o resultado fosse melhor. Mas você vai ficar esquentando a cabeça, como que você vai adivinhar que o ativo vai chegar a 5 reais? Como que você vai adivinhar que ele vai subir depois? Né? Você tem seu trabalho, você não vive de mercado, você é um investidor. Então o que você tem que acreditar é seguir fundamentos, continuar fazendo seus aportes e continuar aumentando os seus aportes, que é isso que vai trazer resultado. Então a gente pode ver aqui que foram 60 operações nesses 10 anos aportando. Isso aqui é uma simulação, tá, gente? Não sei se você entendeu o vídeo ainda, mas não é que eu fiz de verdade, isso aqui é uma simulação. É bom explicar, né? Pagamento de proventos, e é bom deixar claro que a Petrobras não é nenhuma vaca leiteira, tá? Ela não é nesses 10 anos, ela não foi uma excelente pagadora de dividendos, mas mesmo assim recebemos aí R$ 7.600 de dividendos acumulados. A gente pode ver os aportes aqui, uma sequência bem, tá vendo? Sempre R$ 1.000, 980. O nosso yield on cost, o yield on cost é o seguinte, ele é ao contrário do dividend yield, ele é com base no seu preço médio. Então é o valor que você tem comparado com o seu preço médio. Um yield on cost de 12,75 é muito bom. Nosso preço médio final chegou em 16, tá? Nossa rentabilidade sem os dividendos 80 e com os dividendos 93,7. Então, o que esse estudo prova? Que aportes regulares, mesmo num ativo que não é nenhuma maravilha, que passou por problemas com o governo, com tudo, com paciência, com regularidade, no final, ou entre aspas, no final, um modo de dizer, né? Porque 10 anos é longo prazo, mas não é tão longo prazo. Isso traz benefícios para o holder. Agora, e se eu tivesse pegado os mesmos 60 mil reais e tivesse comprado lá em janeiro de 2010 e nunca mais tivesse feito nada, eu teria lucro? Não, eu não teria lucro. Eu comprei Petrobras a R$ 37,00, não fiz mais nada, caguei pro ativo, fui seguir minha vida e deixei lá. Depois de 10 anos eu fui ver como estava. Eu tinha perdido dinheiro. Os meus R$ 59.917 viraram 47 mil. E só não foi, e o prejuízo só não foi maior porque os proventos foram de 8.281. Então eu recebi dividendos, mas eu tive um prejuízo de lucro de 3.727. Então imagina você, 10 anos depois, os seus 60 mil reais ficaram negativos. Não é nem que perdeu para a inflação, eles ficaram negativos, você saiu no prejuízo. Então, o que é melhor? O aporte único de um valor muito grande ou os aportes regulares, fracionar? Para mim ficou muito óbvio que os aportes regulares para o investidor de longo prazo, ele é muito importante. É óbvio que se fosse um Value Investing aqui, ele não teria colocado todo o dinheiro de uma vez, ele teria comprado o Petrobras num valor muito mais baixo. Aí ia fazer o valuation e tal. Mas você que está na outra ponta aí, talvez você não saiba essa questão de fazer preço, de fazer valuation, é muito trabalhoso e realmente é chato pra caramba fazer valuation. E o que é melhor então? Você focar no seu trabalho, focar nos seus aportes e sempre de forma regular fazer os seus aportes aí, tá? E no caso você vai aumentando os seus aportes, mas você não vai vender o seu apartamento, vai vender o seu carro e colocar em um único ativo. Você tem que fracionar ele
na sua carteira e sempre fazendo isso de forma regular, que aí você vai ter uma ótima rentabilidade, uma ótima performance. É difícil garantir isso porque estamos falando de renda variável. Renda variável tem um risco muito grande de você perder, igual aqui nós perdemos, mas também existe a possibilidade de você praticamente dobrou o patrimônio aí, uma performance de 93%. Então, esse estudo para mim ele foi essencial para provar de fato que as ações de longo prazo feitas com aportes regulares funciona, independente se é um ativo, se fosse uma carteira, a performance seria bem melhor do que isso aqui. Eu não tenho dúvida que se eu colocasse aqui lojas Renner, EZTEC, até mesmo a Vale, que seria uma performance excepcional fazendo esse fracionamento. O próximo vídeo desses que for voltado a estudos, eu pretendo trazer uma carteira aí com uns 10 ou 12 ativos, olhando esse mesmo horizonte de 10 anos, né, de janeiro de 2010 a dezembro de 2019, e mostrar como performou. Vai dar um pouco mais de trabalho fazer esse vídeo, mas eu vou fazer. Então se você quer que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários. Eu faço o vídeo, eu acho interessante, e aí eu vou pegar uma boa parte do meu tempo que eu tenho aí e vou começar a planilhar e fazer esse estudo, porque eu achei muito legal. E eu acho que dá um bom norte, um bom horizonte aí. Para você que é iniciante, tem muita dúvida se esse negócio de fazer aportes ali, se vale a pena, se é regular, porque eu vejo muita ansiedade nas pessoas. Elas têm muita ansiedade de querer ir, puta, eu vou vender meu apartamento, eu vou vender um carro, puta, eu preciso colocar ali 100 mil, 200 mil numa ação para poder estourar. E você corre um risco muito grande de fazer isso e se ferrar aqui, ó. Ou você pode fracionar e ter muito mais sucesso. É muito mais seguro, porque você não vai se preocupar com o momento de compra, você não vai se preocupar com o market timing, você vai se preocupar simplesmente em aportar, em trabalhar e continuar estudando e deixar que o longo prazo faça o serviço dele, deixar que os juros compostos trabalhem a seu favor. Os juros compostos podem trabalhar ao seu favor ou podem trabalhar contra você. A decisão é sua. Então você tem que diversificar. Obviamente, diversificar sua carteira com bons ativos, acompanhar, não é buy and forget, né? Não é comprar e esquecer, é comprar e acompanhar os fundamentos da empresa, acompanhar o mercado da empresa. Então, no caso da Petrobras, por exemplo, é um ativo volátil, um ativo que eu não tenho, talvez eu não teria, porque eu não tenho perfil para ter Petrobras, mas a gente vê que muitos gestores de fundos têm Petrobras na carteira. Eu queria entender por quê. Eu acho que esse estudo me mostrou um pouquinho do porquê eles têm Petrobras. Essa volatilidade, acho que no fundo de investimentos ele acaba sendo boa. Ou pode ser ruim, mas eu acredito que na maioria do tempo ela acaba sendo muito boa. E é talvez por isso que os gestores de fundos eles gostam de ter Petrobras em carteira, né? Mas eu não tenho perfil para ter, mas eu achei que para esse estudo a Petrobras seria um exemplo perfeito, né? Pô, vou pegar uma loja Renner que só cresceu, ia ficar muito direcionado, né? Falar, ó, gente, tá vendo? Um ativo excelente, 10 anos você vai aportando, você vai ter muito dinheiro. Mas aí se eu fizesse o mesmo valor único há 10 anos atrás numa loja Renner, por exemplo, talvez ganhasse dos aportes regulares. Eu não queria isso. Eu quero provar que mesmo num ativo extremamente volátil, aportes regulares funcionam e performam muito bem no longo prazo, tá bom? Nesse vídeo é isso, espero que tenha te ajudado. Fiz esse vídeo com muito carinho, novamente peço aí a sua curtida. Eu fico por aqui, um forte abraço e até breve.